Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje são 30 de março de 2021 e a gente está começando agora a nossa aula de matemática, tá bom? Hoje o tema da nossa aula é medidas de comprimento, tá? Então a gente vai trabalhar hoje a ideia de comprimento. Legal, né? Olha só o que a gente precisa entender sobre o comprimento, as medidas de comprimento. Olha o que o nosso textinho diz. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa, comparar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. Então, elas fazem parte do nosso dia a dia, tem tudo, né? Desde quando você vai lá no postinho e a moça vai fazer lá o seu cadastro, a sua ficha, ela vai lá e fala assim, qual que é a sua altura? Aí a gente usa a medida de comprimento, saber a altura de uma pessoa. Ou então quando você vai numa loja e quer comprar uma mesa e não sabe se essa mesa vai caber na sua cozinha. Então a gente precisa saber o tamanho dessa mesa. Quando tem alguém querendo fazer um tipo de construção, um pedreiro, um engenheiro, ou até mesmo seu pai, seu tio, seu avô, quer complementar a casa de você de alguma forma. Eles precisam saber do tamanho de uma barra de ferro, ou tamanho de um cano, para ser colocado aí na sua casa. Tudo isso usa medida de comprimento. E tantos outros objetos, né? Por exemplo, se eu comprar uma televisão, você fala assim, essa televisão aqui tem 42 polegadas. Isso é uma medida de comprimento, tá bom? Então, nós utilizamos a medida de comprimento em tudo na nossa vida. Ela faz parte do nosso dia a dia, tá vendo? Então, quando a gente fala assim, eu não sei por que eu preciso estudar matemática, porque eu não vou usar a matemática no meu dia a dia. Ela está em tudo, ela está à nossa volta. Ela faz parte do nosso dia a dia e é necessária, tá? Então, a medida de comprimento mais utilizada é o metro. É o metro. Vou deixar ela até aqui marcadinha para você ver. É o metro. Então, a partir do metro, a gente consegue medir várias coisas. Então, existem também os múltiplos de metro e os submúltiplos de metro, que é o que a gente vai conseguir ver hoje nessa aula, tá bom? Mas existem, além do metro, outras que são utilizadas de acordo com a extensão que nós queremos medir. Então, tem coisas que eu quero medir que o metro fica muito pequeno. Daria muito trabalho se medir com metro. Ou então o metro fica muito grande para algumas coisas. Aí eu vou ter que usar o submúltiplo de metro ou o múltiplo do metro, tá bom? Algumas medidas de comprimento são maiores e outras menores do que o metro. Tá vendo o que o nosso texto está falando? Tem coisas que são bem maiores do que o metro e tem coisas que são menores do que o metro, tá bom? Professora, qual que é a distância de 1 metro? A distância de 1 metro é aproximadamente a distância que a gente tem do nosso nariz à ponta do nosso dedo, essa aqui, ó. Se você fizer um movimento, eu acho que não dá para ver aqui na câmera, mas se você fizer um movimento, a ponta do seu nariz até a ponta do seu dedo médio dá mais ou menos 1 metro. Ou então um passo de um adulto também dá 1 metro, tá? Então vamos ver algumas coisinhas sobre os múltiplos do metro? Quem que são os maiores que o metro? Nós temos o decâmetro, nós temos o hectômetro e nós temos o quilômetro. Provavelmente desses três você conheça o quilômetro. Todos eles, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, eles são maiores que o metro. E eles são classificados como os múltiplos de metro, tá? O que quer dizer que eles são múltiplos? Se eu multiplicar o metro, o tamanho do metro, 10 vezes, eu consigo um decâmetro.
Se eu multiplicar o tamanho do metro 100 vezes, eu consigo o hectômetro. E se eu multiplicar o tamanho do metro 1000 vezes, eu consigo o quilômetro. Então, quer dizer que quando a gente fala assim, olha, a distância que tem da Praça do Rosário até o Cristo Redentor aqui em Silvânia é de 5 quilômetros. Quer dizer que nós temos 5.000 metros, tá? Então, isso aqui, não sei se são 5 quilômetros mesmo, tá? É um exemplo para vocês, tá bom? Tá? A distância que tem entre Silvânia e Goiânia são 84 quilômetros. Então, 84 quilômetros quer dizer que tem 84.000 metros entre Silvânia e Goiânia, tá? Então, entre Silvânia e Goiânia, tá certo? A distância entre Silvânia e o Cruzeiro do Bom Jardim é 37 quilômetros. 37 quilômetros quer dizer que nós temos 37.000 metros de distância entre o Trevo de Silvânia e a região do Cruzeiro do Bom Jardim, que é uma zona rural que a gente tem aqui em Silvânia, tá bom? A distância entre Silvânia e Gameleira é aproximadamente 20 quilômetros. Então, tem 20.000 metros entre a saída de Silvânia e a entrada de Gameleira de Goiás, né? Então, essas aí são algumas medidas de comprimento. Ah, professora, então quer dizer que se eu der 20.000 passos entre a saída de Silvânia e Gameleira, eu consigo medir? Consegue. Só que você não vai conseguir contar, né? Por isso que a gente fala esse tamanho em quilômetros, tá? Então, ó, lembrando, o decâmetro é 10 vezes maior do que o metro, o hectômetro é 100 vezes maior do que o metro e o quilômetro é 1000 vezes maior do que o metro, tá? Então, esses são os múltiplos do metro. Agora, existem também os submúltiplos, que são o decímetro, o centímetro, que é o que a gente usa bastante, e o milímetro. Nós temos decímetro, centímetro e milímetro. Esses aqui são submúltiplos do metro. O que quer dizer que eles são submúltiplos do metro, professor? Isso quer dizer que eles são menores do que o metro. No caso do milímetro, 1000 vezes menor do que o metro. No caso do centímetro, 100 vezes menor do que o metro. E no caso do decímetro, 10 vezes menor do que o metro. Tá bom? Então, quando a gente pega um instrumento, que eu vou pegar aqui para vocês verem. Quem conhece esse instrumento? Uma régua escolar, não é? Olha só, vou mostrar aqui para você aqui na câmera. Tá vendo? Que eu tenho aqui. Essa régua aqui, ela não é de 30 centímetros. É igualzinha a sua que você tem aí na sua casa, né? Então, olha só. A distância que eu tenho entre o 0 e o 1, aqui, ó, é de 1 centímetro. Entre o 0 e o 1 é de 1 centímetro, tá vendo? Só que a gente tem entre 0 e 1 vários milímetros. Cada tracinho desse aqui é 1 milímetro. Cada tracinho desse aqui é 1 milímetro, tá? Então, se eu for converter, aqui eu não consigo 1 metro. Aqui eu consigo apenas 30 centímetros, tá? Consigo fazer essa medição em metro? Consigo. Consigo sim. Só que para passar de centímetro para metro, eu preciso dividir o meu número, tá? Eu preciso dividir, fazer uma divisão. Então, isso aqui eu vou dividir, tá? O metro, a quantidade no metro, pelo tamanho dos centímetros, tá? Depois, nas outras aulas, a gente vai aprender a fazer as conversões, tá? E para conseguir os múltiplos, eu preciso multiplicar. No submúltiplo, eu divido, tendo como base o metro, tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai trabalhar essas conversões, ok? Então, mas só para vocês entenderem, olha, isso aqui é um objeto de medida. Aqui eu tenho 30 centímetros. Para que serve o centímetro?
para medir coisas pequenas. Vou pegar aqui meu celular e eu consigo medir com a régua. Quantos centímetros que tem meu celular? Coloco ela lá, com um tracinho no 0, e vou descobrir, tem 16 centímetros de comprimento. E de largura? Ele de largura tem 8 centímetros. Então, ele é um retângulo, né? 16 por 8, tá? Então, vamos ver aqui mais algumas informações. Então, a gente tem aqui, ó, o metro é considerado a medida de comprimento referencial. Então, a partir dele, eu consigo múltiplos, multiplicando, e submúltiplos, dividindo, tá bom? Então, olha só. Mesma coisa que a tia Vanessa já falou para vocês, ó. O quilômetro, ele equivale a 1000 metros, o hectômetro a 100 metros e o decâmetro a 10 metros, tá? No caso dos submúltiplos, eu tenho a divisão, ó. 1 decímetro é 0,1 metro, o centímetro é 0,01 metro e o milímetro é 0,001 metro. Quer dizer que o decímetro é 10 vezes menor, o centímetro 100 vezes menor e o milímetro 1000 vezes menor do que o metro, tá bom? Quando a gente vai converter, olha só, 1 metro quer dizer 10 decímetros, 1 metro quer dizer a mesma coisa que 100 centímetros, e 1 metro quer dizer que é a mesma coisa de 1000 milímetros. Então, se eu pegar uma trena e ela der o tamanho de 1 metro, aqui ó, tamanho de 1 metro, como se fosse 1 metro aqui. Lá dentro dessa trena de 1 metro, eu vou ter 100 centímetros, tá? Então, se eu quiser também medir com régua, eu preciso fazer 100 centímetros para ter 1 metro, tá bom? Então, é só ir aumentando o tamanho dessa régua aqui. Ela tem 30 centímetros, vou colocar 30, depois mais 30, depois mais 30, depois mais 10, tá? Nós utilizamos o quilômetro para medir as distâncias entre as cidades, os estados e os países, tá? O metro, ele é utilizado para expressar a altura das pessoas. Então, eu tenho 1,60 m. Tenho 1 metro mais 60 centímetros de altura. Nós conseguimos ver o comprimento das coisas. Quanto que a porta da sua casa tem de altura? Mais ou menos aí 2,10 metros. Então, 2,10 metros é o tamanho da sua porta, tá? A altura que ela tem. Ela é 2,10 metros por 80 centímetros de largura. É o tamanho que ela tem, tá bom? Então, a gente consegue ver tanto a altura quanto a largura, tá certo? A altura e largura. Nós conseguimos ver a altura de um prédio. Ou nós conseguimos ver a altura de uma árvore, tá? Ou o comprimento do pescoço da girafa. Tudo isso a gente consegue ver em metros, tá? O centímetro, ele é muito utilizado na medição de distâncias em mapas. Então, lá dentro do mapa, a gente consegue ver os centímetros com o referencial desses quilômetros, né? Então, a gente vê as distâncias no mapa, nós vemos os tamanhos de coisas menores, né? De uma mesa, de um objeto doméstico, do celular que a professora falou, da capa do seu livro, do tamanho de uma folha, tá bom? De uma figura geométrica, tudo isso a gente consegue ver com centímetros. E o milímetro, ele é utilizado na medição de outras coisas, como parafusos, que são muito pequenininhos, né? Ou objetos menorzinhos ainda, tá bom? Então, nós temos aqui alguns objetos que servem para a gente fazer a medição, que é a régua, a gente chama de régua graduada, né? Então, a gente tem a régua, que geralmente ela tem entre 20 e 30 centímetros. Nós temos a fita métrica. Conhece a fita métrica? Quem aí tem a mamãe que é costureira? A fita métrica. Nós temos a trena, que é muito usado pelos pedreiros, e nós temos o metro articulado, que também é muito usado pelos pedreiros, tá bom? Então, esses são os instrumentos de medição, tá bom? Na próxima aula a gente volta trabalhando os exercícios sobre medidas de comprimento. Beijo!